Conosco o reverendo Danilo. Hoje pela manhã também ele esteve falando conosco. O reverendo Danilo foi seminarista aqui na Sexta Igreja, para quem não conhece, por 3 anos, na época que o reverendo Cleómenes pastoreou aqui. Hoje o reverendo Danilo ele está na cidade de Palmas, ali como missionário da JMN, juntamente com a sua esposa Kelly. E a vinda dele aqui também é uma parceria, que eu disse hoje pela manhã, com o reverendo Ulisses, em relação ao seminário. Nós combinamos todos os preletores ou conferencistas, enfim, que vai para o seminário e que esteja final de semana aqui, a gente acaba arrebanhando aqui para a Sexta Igreja. Então hoje é o reverendo Danilo que está aqui conosco, ele está em casa certamente, e nós ainda aguardamos esse ano, se Deus assim permitir, se não houver nenhum contratempo, também a presença do reverendo, ou melhor, do presbítero Solano Portela, dia 16/10, Cizinha estava querendo data aí, presbítero Solano Portela, dia 16/10, e reverendo Heber Júnior, dia 30/10 aqui, se Deus assim permitir. Vamos então ouvir a palavra de Deus. Reverendo Danilo, fica à vontade. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja o árbitro no nosso coração hoje e sempre. Hoje pela manhã nós compartilhamos um aspecto das Sagradas Escrituras no que diz respeito à ressurreição do Senhor e falamos sobre a grande comissão, a base do chamado do Senhor a nós tem a ver com a vitória na cruz. E pensando nessa perspectiva de início, meio e fim, nós vamos então meditar sobre um aspecto também relevante nas Sagradas Escrituras, que é a perseverança. E para isto, eu gostaria de convidar os irmãos para que abram a palavra do Senhor no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. Nós vamos ler apenas 3 versos, o verso 1, 2 e 3. Eu vou ler esse texto, gostaria que os irmãos acompanhassem atentamente a leitura do mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Oremos mais uma vez. Eterno Deus, magnífico Pai, Deus de amor, Deus de imensa bondade, Senhor da terra, dos céus, rogamos ao Senhor que encarecidamente, por intermédio da Tua palavra, o Senhor fale conosco e que o Teu Santo Espírito possa não só comunicar as verdades santas, as quais haveremos de ouvir aqui, mas aplicar no nosso coração, para que possamos, ó Deus, como servos do Senhor, correr essa carreira a qual o Senhor propõe para nós, e que assim seja na fé cristã, ao ponto de iniciarmos bem, mas terminarmos também nessa mesma fé, nesse mesmo amor para com o Senhor. Oramos em nome de Jesus, o nosso comum Salvador. Amém. Meus amados irmãos, hoje acabou as Olimpíadas aqui no Brasil. Ainda que algum movimento quanto a isso ainda tenhamos nos próximos dias, devido ao fato de iniciar a Paralimpíadas, mas
nós estamos vivendo, como eu disse hoje pela manhã, um fato histórico. Estamos recebendo as Olimpíadas e tantas relações temos vivido nesses últimos dias, acompanhando aí alguns atletas que se destacam não só durante esse período, mas ao longo da sua jornada como atleta, ao ponto de serem afamados, corredores, nadadores. Nós encontramos aí um número extenso de atletas que são capazes, e eles não são bons, não, eles são os melhores, porque eles precisam então se destacar dentre o grupo dos melhores em seus respectivos países para representar então em uma competição a nível mundial e então estar entre os primeiros dentro da sua modalidade. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós encontramos a mesma perspectiva dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos aí por um tempo ficou sem acontecer, e teve então a reabertura dos Jogos Olímpicos modernos, mas remonta à época do apóstolo Paulo e até mesmo antes do apóstolo Paulo. Antes de Cristo já havia então essas participações, e o autor da carta aos Hebreus, ele usa essa figura do corredor para aplicar à vida do cristão, à vida daquele que serve ao Senhor. E é pensando nesse aspecto que nós vamos então meditar nesse trecho das Sagradas Escrituras, enfatizando primariamente aquilo que, ao meu ver, é a centralidade do texto dentro da perspectiva da perseverança, a perseverança na fé. Mesmo porque o autor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi, ainda que haja algumas especulações quanto ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo gosta muito de usar a figura do atleta mesmo nas suas outras cartas, mas não temos aí certeza quem escreveu essa carta, mas sabemos que esse autor escreveu aos judeus, aos hebreus, que aceitaram ao Senhor Jesus, que confiaram no Senhor Jesus, todavia, pela perseguição, por aspectos religiosos, acabaram alguns desanimando na fé, se perdendo no meio do caminho, e o contexto, inclusive, desse texto que nós acabamos de ler, está situando essa realidade. Eu gostaria, por exemplo, que você abrisse a Bíblia para constatar isso, no capítulo 10, no finalzinho do capítulo 10, verso 36 até o verso 39, dê uma olhadinha aí. Na verdade, vamos começar um pouquinho antes, no verso 35, não só o 36, mas o 35, diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, aquele que vem virá e não tardará. Essa é a perspectiva que os hebreus haveriam de então ter nessa caminhada, e eles teriam que perseverar nessa jornada. E então, no capítulo 11, o autor da carta aos Hebreus vai falar sobre a fé, e aqueles que perseveravam na fé, e então não alcançaram as promessas, não viram o Senhor Jesus, e não tiveram a revelação dentro de um aspecto mais completo, cabal, como então os hebreus e aqueles que viveram nessa época tiveram, porque o ápice da revelação é exatamente o Senhor Jesus Cristo, e eles já tinham um entendimento de que o Senhor era o Salvador, eles viram o Deus eterno, e então, se aqueles que perseveraram na fé, sem mesmo ter visto o Senhor, e então, dentro dessa realidade, se eles conseguiram
porque então aqueles hebreus haveriam de desmaiar no meio do caminho e não continuar a carreira que estava sendo proposta para eles pelo próprio Senhor Deus. É por isso que nós temos aí a lista, alguns chamam da galeria da fé, porque há uma citação de inúmeros homens de Deus que ficaram aí firmes nos caminhos do Senhor. E o capítulo 12, como nós lemos, inicia com a expressão portanto. Então percebam a conexão de tudo o que eu disse até então, da perseverança, da galeria da fé, e agora o autor da carta aos Hebreus vai concluir o seu raciocínio dentro dessa perspectiva de que a perseverança dos judeus antigos, dos servos de Deus, do povo de Israel do passado, serve como base para uma reflexão a respeito da nossa perseverança, mas ainda não é a conclusão definitiva e ainda o ápice dessa mensagem há de se dar nesses 3 versos que eu acabei de ler. E ele diz, portanto, e aí ele chama a atenção para ele mesmo, e não só para ele, mas para os seus leitores, também nós, não só aqueles, mas também nós, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Aqui nós já começamos a perceber essa visão que eu acabei salientando aqui dos jogos da corrida, porque a perspectiva aqui é a perspectiva de um estádio, e o estádio da época era como uma ferradura. O estádio grego, na época, tinha essa realidade, e então os corredores, eles tinham uma multidão que estava ao redor do corredor a observar, a assistir. São testemunhas, e o interessante é que a ideia do autor bíblico aqui é que essas testemunhas são exatamente aqueles homens que perseveraram firmes na fé, esses homens que viveram a sua carreira e que metaforicamente estão como assistindo. Lógico que ele está usando aqui a figura de que eles são testemunhas porque eles permaneceram firmes na fé, não são testemunhas dentro de um aspecto visível, como se eles estivessem lá do céu olhando para nós. Não é essa a perspectiva, mas é a perspectiva de que nós temos diante de nós esse grupo de pessoas que então se mantiveram firmes na fé até o último dia da vida deles, inclusive diante das perseguições, eles amaram ao Senhor, e esses judeus que se converteram não poderiam de forma alguma desanimar por causa da perseguição de outros judeus, pelo fato deles terem aceitado a Cristo. Então, a religião do judaísmo não deveria ser, de forma alguma, um empecilho para esses que creram em Cristo, para que eles abandonassem a fé e voltassem para os antigos rudimentos do judaísmo. E então, nós temos aí essa grande nuvem de testemunhas. E dentro dessa perspectiva da carreira, dentro dessa perspectiva do correr, nós temos então a sequência do texto que diz: desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E então nós temos aqui essa figura do corredor com um peso que atrapalha a sua corrida. O interessante é que nós sabemos que qualquer peso pode atrapalhar uma corrida. Por exemplo, quando eu era seminarista aqui, eu tenho certeza que eu corria muito mais do que eu corro agora, porque eu tenho um peso que não tinha naquela época. E assim acontece com qualquer peso que atrapalha a corrida. Não só um peso físico, isso é uma realidade que todos nós sabemos, mas a figura usada é que se você se desembaraçar, se você tirar qualquer peso, e então você estará mais livre para a jornada. O peso aqui pode ser considerado qualquer realidade que não necessariamente seja pecado, mas que nos atrapalha na jornada. Uma preguiça, dentro de um aspecto de, eu trabalhei tanto, e você tem até direito de descansar um pouco mais, mas você pensa assim, é só um pouquinho que eu vou ficar aqui. Lógico que preguiça é pecado, mas em alguns momentos ela não necessariamente pode ser tida como preguiça, porque nós temos um tempo mesmo para descansar, mas o interessante é que nós nos dispomos
com muita facilidade para tantas outras atividades, mas o descansar não é lícito quando nós usamos essa desculpa para então subtrair da nossa vida aquele tempo de devoção, aquele tempo de meditação na palavra do Senhor, de oração. Então nós temos aí talvez um hobby, talvez um momento em que a gente se dedica muito a assistir uma televisão ou qualquer outra realidade que possa nos afastar de uma devoção mais própria, mais particular, de um cristão que está numa jornada e essa jornada precisa ser encarada com seriedade. Portanto, meus amados irmãos, a perseverança implica em nos livrarmos dos desembaraços da jornada, porque a grande realidade é que ninguém consegue manter um ritmo de fé, de amor, de devoção, se ele não entender que ele tem que caminhar com sabedoria e com intrepidez. O interessante é que Bolt, nessa Olimpíada, em uma das competições lá, ele diminuiu o passo, e um outro corredor percebeu que ele estava diminuindo, e que ele normalmente faz isso, e acelerou no final da corrida. E então ele percebeu isso e deu uma acelerada também. E ele ainda olhou para o rapaz e brincou com ele. Não sei quantos viram isso acontecer. Ele estava se guardando, porque ele queria estar preparado para uma final e então gastar todo o seu fôlego na final. Ele já bateu vários recordes e o importante era manter dentro desse princípio de perseverança, porque nada adianta nós começarmos bem e no meio do caminho nós desfalecermos e tantas outras realidades mais, porque nós assumimos para a nossa vida algo que é um peso ou até mesmo um pecado, porque nós devemos nos desembaraçar tanto do peso quanto do pecado. A grande verdade, meus amados irmãos, é que se nós não refletirmos sobre a caminhada cristã, sobre a seriedade daquilo que estamos fazendo, nós vamos levar a vida de uma forma relapsa, relaxada. A vida cristã não será tida como algo verdadeiro e profundo. Por que será que muitos não leem a Bíblia? Por que será que muitos não oram? Porque não refletem na preciosidade e na importância disto. Quando nós falamos sobre isso, não é simplesmente porque o pastor ou alguém quer pegar no pé de um irmão, nada disso, é pensando no bem da própria igreja, da própria sociedade, da própria comunidade. Portanto, quando o Senhor demanda isso de nós, o que o Senhor exige é exatamente uma vida que venha condizer com a salvação que Ele conquistou por nós naquela cruz. Então, meus amados irmãos, nós precisamos refletir na nossa jornada, na nossa caminhada, se nós estamos perseverando. A grande realidade é que o atleta, ele treina muito porque ele sabe o objetivo, o qual ele tem em mente. Ele tem um alvo. E eu, há um tempo atrás, ouvi uma entrevista do César Cielo, o nadador que não participou dessas Olimpíadas. Como eu disse, alguns pesos, a velhice, faz com que a gente já não consiga caminhar mais tanto quanto antigamente, mas isso já tem muito tempo. Eu ouvi uma entrevista dele, o qual ele dizia que ele passava 8 horas na piscina por dia, nadando. Agora fique pensando, uma pessoa que passa 8 horas na piscina nadando o tempo todo, é muito tempo, não é verdade? Eu acho que eu não consigo ficar nem uma hora na piscina, nadando. Nadando com certeza não, mas só ficar dentro d'água 1 hora. Agora, imagine alguém diariamente. Você trabalha, normalmente, a sua jornada de trabalho pode compreender 8 horas por dia, e ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele quer algo. Qual o nosso objetivo? Qual o nosso alvo? A grande verdade é que muitos desanimam na jornada porque eles não pensam e não refletem
como eles estarão daqui a tanto tempo. E eu penso muito sobre isso. A jornada cristã, a jornada ministerial, tem os seus percalços, tem as suas lutas, tem as suas dificuldades, e eu fico a pensar, se o Senhor assim conceder vida para mim, será que daqui a 50 anos, se eu estiver vivo, eu ainda estarei nos caminhos do Senhor, olhando para trás e percebendo que eu combati o bom combate da fé e que permaneci nos caminhos do Senhor? Eu fico a pensar sobre isso. E quando eu penso sobre isso, eu então trilho o caminho correto para que quando eu chegar lá, eu possa olhar para trás e perceber o quanto a minha jornada foi abençoadora por causa da questão da perseverança. Pelo fato de não refletirmos sobre a importância desses assuntos, é que nós não trilhamos o caminho correto. Nós não corremos a carreira que nos está proposta. É como aquela relação da Alice e o gato do livro Alice no País das Maravilhas. Quando então ela, perdida naquele mundo fantasioso, ela encontra um gato na árvore. E então ela pergunta para o gato: eu estou perdida e tem algumas estradas aqui diante de mim, qual caminho eu devo pegar? E o gato diz: onde é que você quer chegar? Ela diz: eu estou perdida, eu não tenho um local o qual eu desejo chegar. Então o gato diz: pode pegar qualquer caminho, porque para você qualquer caminho serve. Se nós tivermos um alvo bem definido, nós vamos trilhar aquele caminho, nós vamos pegar aquele caminho e nós vamos viver de acordo com aquela realidade, porque nós temos um objetivo. Dentro dessa reflexão é que então esse peso e esse pecado que nos assedia tenazmente, dia após dia, quando nós estamos diante de uma televisão e nós ligamos a televisão, nós temos aquelas propagandas, as quais as mulheres aparecem em alguns trajes que nos assedia, que traz para nós uma tentação, e então tenazmente está diante de nós, e nós precisamos nos desembaraçar de toda a realidade que procura atrapalhar a nossa jornada de fé. E é por isso que o texto continua dizendo: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Foi o próprio Deus quem propôs essa carreira para nós, foi Ele quem estabeleceu essa jornada. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade, nós não podemos nos excusar do caminho que Ele colocou para nós. Se entendemos que a jornada tem sido um pouco difícil, dificultosa é a caminhada, é porque nós estamos focando em outros aspectos, senão o Senhor Deus, senão o Senhor Jesus. E a carreira que o Senhor propõe para cada um de nós pode até ser diferente em alguns aspectos, mas o alvo deve ser o mesmo, Cristo. A carreira, quando eu digo diferente, é porque você pode ter algumas lutas que talvez eu não tenha, mas ainda assim nós temos lutas como cristãos, lutas que procuram nos tirar do caminho, lutas que procuram nos afastar da fé. E hoje em dia é interessante o quanto o cristianismo tem sido superficial, que muitos estão decepcionados com a igreja. Essa é uma expressão que nós ouvimos diariamente no seio da igreja. Inclusive, cunharam até uma expressão para dizer, inventaram aí uma palavra, um neologismo para dizer essa relação daqueles que querem o Senhor, mas estão desanimados com a vida cristã. São os desigrejados. E essa questão ela tem sido tão forte no nosso tempo, porque as pessoas usam essa desculpa, e inclusive o próprio autor da carta aos Hebreus, dentro dessa perspectiva de perseverança, ele diz: não deixeis de congregar como alguns têm feito, por causa dessa realidade de desânimo, de perseguição, de angústia, de sofrimento, e então eles estão desanimando. E o interessante é que, sem perceber, a jornada vai ficando pela metade, e a linha de chegada, que é aquele grande dia,
vai ficando longe, 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 porque a pessoa não completou a carreira. E então nós precisamos correr com perseverança. E o interessante é que a palavra perseverança tem essa característica de um peso que é colocado sobre nós, e nós então temos aí essa realidade de sustentar esse peso e dar continuidade a essa sustentação e não desistir no meio do caminho. A carreira, ela está colocada diante de nós. Como correr essa carreira proposta a nós? E então, o autor da carta aos Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O interessante é que, por mais que as advertências sejam para que nós venhamos correr essa carreira, e a responsabilidade humana para que venhamos realmente correr essa carreira que nos está sendo proposta, mas o texto diz que nós devemos olhar firmemente para aquele que é o autor. O Senhor é quem dá a fé, mas Ele não só é o autor, não é só aquele que faz com que nós venhamos dar os primeiros passos de fé, pelo fato dele nos conceder a fé, mas Ele é o consumador, Ele é aquele que conclui, Ele é aquele que nos abençoa na saída e Ele nos abençoa na linha de chegada. Ele é aquele que nos contempla e nos guarda nessa jornada de fé, mas ainda assim a advertência é: corra, 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 nós precisamos correr. Ele nos abençoa dentro dessa perspectiva, mas a responsabilidade também dessa jornada implica em entendermos o que o Senhor fez por nós, e é essa perspectiva do autor da carta aos Hebreus, porque vai fazer essa comparação da nossa corrida com a jornada do Senhor, com a carreira do Senhor aqui na terra, dentro do aspecto da nossa salvação. Ele então permaneceu firme no projeto que Ele teve quando se encarnou, que foi morrer para nos salvar, e então Ele não olhou para a ignomínia, Ele não olhou para as ofensas, antes Ele permaneceu firme no projeto pelo qual Ele se encarnou. E dentro dessa realidade, meus amados irmãos, nós temos que olhar para Jesus. E o interessante é que dentro desses desânimos que eu acabei salientando aqui, dos desigrejados, é exatamente porque olha para alguém que desanimou, melhor dizendo, que trouxe algum sofrimento para ele, que pisou no pé dele de uma forma figurada, né? Deu uma palavra aí que machucou, e tantas outras realidades mais, e então a pessoa fica desanimada por causa das lutas, que não são lutas comparadas às lutas do apóstolo Paulo, que, por exemplo, quando estava pregando em uma determinada cidade, ele foi apedrejado e deixado como morto, e então, depois de um tempo, ele se levanta e vai pregar o evangelho. Imagine se ele chegasse e falasse bem assim: Senhor, eu estou te servindo, e eu ainda sou apedrejado, quase morro, eu acho que essa caminhada é dura demais para mim, eu não quero ela mais não. Imagine se nós fôssemos apedrejados hoje pelo Evangelho. A grande realidade, meus amados irmãos, é que a jornada, eu entendo que ela é árdua, eu entendo que ela não é fácil, mas o interessante é que nós temos um alvo, e esse alvo é Cristo. E quando nós olhamos para o Senhor, aí sim vale a pena. Todo sofrimento, toda angústia. Sabe por quê? Porque Ele, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, se esvaziou, se fez como um servo, como um de nós. Tudo isso para quê? Para nos salvar. Ele não precisava sofrer tudo o que Ele sofreu, mas Ele fez isso por amor a nós. Aí, quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, nós vemos o profundo amor dele para conosco, e isso, sem dúvida alguma, há de ser o combustível, a força motriz para nos levar à fé cabal dos nossos planos e dos nossos projetos como cristãos. É exatamente por isso que o próprio apóstolo Paulo diz que as coisas daqui, os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória do porvir, que a leve e momentânea tribulação há de trazer para nós aquele eterno
peso de glória do lar celestial. Ele não está querendo minimizar as nossas lutas, mas quando ele compara com uma glória, ele diz que isso aqui é pequeno demais, que essa realidade de dor, de angústia, de sofrimento por causa de um problema de saúde, por um parente que tem perseguido pelo fato de você ser cristão, qualquer circunstância terrena, quando a mesma se compara com a realidade celestial, então ela é ínfima. Esse sofrimento é pequeno demais. A grande realidade é que nós podemos viver talvez 85 anos, 90, 100 anos, e alguém pode dizer, vivemos muito. Agora, comparemos esse tempo vivido aqui na terra com o tempo do lar celestial. Não podemos comparar. Não podemos comparar, porque lá é eterno, não tem fim. É a vida eterna. E a pergunta, então, é: por que desanimamos nesse curto espaço de tempo e desistimos? Se o que mais importa é a vida celestial, se o que mais importa são os portões eternos quando adentrarmos os mesmos. Portanto, nós temos uma linha de chegada, nós temos um objetivo bem definido. O Senhor Jesus, como o próprio texto diz, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou todo o sofrimento, toda a angústia, e hoje ele está assentado à destra de Deus. Porque nós precisamos entender que a semelhança dele, e ele disse que o servo não é maior do que o seu senhor, a semelhança dele nós vamos receber os galardões, nós vamos receber recompensas, ele há de recompensar a nossa jornada. E o interessante é que o corredor, ele tinha uma coroa que ele recebia, e era aquela coroa que não é, e é por isso que a gente usa até a figura de que lá no lar celestial a gente vai receber coroa, mas não é isso, é uma figura apenas para dizer, nós não sabemos também o que é, né? Mas a ideia é que o corredor, ele recebia lá os louros, uma coroa, dizendo, essa era a figura própria da época, dizendo, esse é o vencedor, ele foi coroado. E então nós temos a expressão de Pedro que nós vamos receber a coroa imarcessível, a coroa que não murcha, que não é temporária. E então nós temos toda essa realidade viva do céu de glória. E é por isso que os reformadores falaram que nós devemos viver sob a perspectiva da eternidade. Eles usaram uma expressão latina, subspecies a eternitatis, porque eles entendiam o seguinte: tudo que eu faço aqui, eu tenho que pensar no lar celestial, eu tenho que pensar que Deus está olhando para mim, eu tenho que pensar que eu vou prestar contas ao Senhor Deus. Então eu vivo sob a perspectiva da eternidade. Dia após dia eu estou pensando no céu, eu estou pensando nas coisas lá do alto, e isso há de me motivar na jornada aqui na terra. Portanto, muitos têm desanimado porque não têm olhado para Deus, porque não têm olhado para as coisas do alto, porque não têm olhado para Cristo Jesus. Alguém já disse que se alguém sair da igreja por causa de alguma realidade, por causa de alguém, é porque ele não entrou na igreja por causa de Jesus, porque se ele entrar por causa de Jesus, nada vai demandar o local dele, da congregação dos santos, porque ele entende muito bem o que o Senhor fez por ele, e o foco dele é Cristo, o alvo dele é Cristo. Ele está olhando firmemente para o autor e consumador da fé, ele não olha para a multidão que está observando ele na jornada, ele não olha para o lado, para o outro, ele se desembaraça, ele está correndo, ele está indo em direção a Cristo, e ele está olhando para o fim dos tempos, ele está olhando para o dia em que ele há de se encontrar com o Senhor. Por que será que muitos cristãos têm medo da morte? Não seria porventura porque viveu uma vida sem refletir sobre a eternidade? Sem dúvida alguma, porque aquele que pensa diariamente no lar celestial, que pensa diariamente no Senhor Deus, que pensa diariamente no Senhor Jesus, no dia da morte, ele vai sentir alegria. Acabou aqui todas as minhas mazelas desse mundo, e agora eu estou alegre porque eu vou me encontrar com o meu Redentor. Assim pensava o apóstolo Paulo, por isso que ele disse, morrer para mim é um grande ganho, é um lucro.
se eu pudesse, eu partiria e estaria com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Agora, quantos de nós queremos viver mais tempo na terra, porque achamos que a terra é melhor do que o céu? Podemos não falar assim, mas vivemos dessa forma. Quando acumulamos tanto, pensamos tanto nas coisas daqui da terra e nos esquecemos das coisas dos altos céus. E o interessante é que essa realidade, ela já é nos dita pelo Senhor Jesus, que aonde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Se o nosso tesouro estiver no céu, o nosso coração está no céu. Se o nosso tesouro estiver aqui na terra, o nosso coração está aqui na terra. E uma realidade exclui a outra. Porque se nós nos apegarmos às questões terrenas, nós nos desapegamos do céu. Mas se nós nos desapegarmos das questões terrenas, nós nos apegamos às coisas dos altos céus. É por isso, meus amados irmãos, que a nossa jornada, ela pode ser árdua, ela pode ser dura, conquanto ela é gloriosa, porque é o caminho o qual nós devemos traçar, porque o Senhor propôs essa jornada para nós, e então esse é o caminho o qual há de nos levar aos portões celestiais. Portanto, meus amados irmãos, o verso de número 3 diz que nós devemos considerar atentamente. É a questão da ponderação, da reflexão. Eu vou considerar, vou meditar, vou refletir em todas essas coisas para não desanimar. Considerai, pois, atentamente. Mas considerar o quê? Estar atento a que realidade? Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E se nós fizermos isso, o texto continua dizendo, nós não vamos nos cansar, desmaiando espiritualmente em nossa alma. Porque a grande realidade é que assim como o corredor que perde o propósito e por causa do peso e de tantas outras situações, porque não focou em Cristo, ele desmaia, ele se cansa. Muitos têm se cansado porque não têm olhado para Cristo Jesus. Gostaria de concluir dizendo que o cristianismo, e não estou falando propriamente de nós que aqui estamos, mas estou falando do cenário brasileiro. O cristianismo, ele tem entrado em declínio e pode até parecer que numericamente nós estamos crescendo. Mas como eu falei, existem o grupo dos decepcionados. E esses que podem até estar dando número a uma pesquisa, não estão enraizados na fé. Estão por causa de uma modinha, por causa de uma situação, de um pastor que tem falado muito e eles estão correndo atrás de bênção e tantas outras realidades mais. E isso tudo tem se dado porque os púlpitos, porque a vida cristã da igreja não tem sido alicerçada sobre Cristo. O que tem faltado nessas igrejas é exatamente a centralidade de Cristo. Muito bom o que aqueles homens do passado fizeram, mas eles são nossas testemunhas, estão ao nosso redor, mas eles não são o nosso alvo. Nós não nos apegamos a pastor A, pastor B, pastor C, nós não nos apegamos a alguma circunstância, a uma bênção ou qualquer situação, nós devemos nos apegar em Cristo Jesus. E é exatamente esta falta que tem derrubado as igrejas e que tem destruído a vida de muitos. Porque Cristo Jesus não é mais o centro da pregação, Cristo Jesus não é mais o centro da vida, e é exatamente a falta da cruz, da mensagem da cruz, que tem levado muitos à destruição. Percebam que a comparação do apóstolo, do autor da carta aos Hebreus, é exatamente essa realidade do sofrimento do Senhor. Se ele sofreu,
nós haveremos de sofrer também. A vida cristã é marcada por sofrimento, mas assim como o Senhor trocou aquele sofrimento pela alegria que estava proposta a Ele, e hoje Ele está sentado à destra do trono de Deus, não se esqueça que todos nós haveremos de morrer se o Senhor não vier antes. E o tempo de vida que nós levamos aqui é o que há de contar na eternidade. Nós seremos julgados com base naquilo que estamos vivendo aqui hoje. Portanto, refletir dia após dia no céu de glória sobre a obra de Cristo na cruz em nosso favor, sobre o tamanho do amor de Deus para conosco, há de nos motivar nessa jornada para não desanimarmos, não desmaiarmos, não nos fatigarmos, e assim haveremos de nos encontrar com o autor da nossa fé, e Ele há de falar para cada um de nós: vinde, benditos do meu Pai, entrai no gozo do Senhor. Meus amados irmãos, eu fico imaginando nesse glorioso e fantástico dia, e gostaria de dizer que desejo ver cada um dos irmãos lá, e não mais vai haver distância de Palmas, Belo Horizonte e tantas outras realidades mais. Estaremos juntos louvando e adorando o Cordeiro, e então todas as lutas ficaram para trás, e lá não haverá mais choro, não haverá mais angústia, não haverá luto, porque todas as coisas se passaram, e eis que tudo novo se fez. Ah, como eu anseio esse glorioso dia, como eu desejo esse glorioso dia, e eu sei que cada dia que passa, está chegando mais próximo. Essa é uma realidade que não tem como se excusar, não perceber, não há como fugir. Ou envelhecemos e haveremos de morrer, ou então o Senhor virá enquanto estivermos vivos. É certo que virá o Senhor. Não dormita o guarda de Israel, Ele vela por nós. Que nós possamos viver um cristianismo digno da cruz de Cristo. Ele morreu por nós, Ele é o Cordeiro Santo, que venceu por nós, o qual cantamos aqui, louvamos e adoramos. Vamos segui-lo com fé, dedicação e amor, com perseverança, e que naquele grande dia o Senhor recompense a nossa labuta, e que nós possamos saber que nada se compara a esse grande dia. Que Deus nos abençoe, e que o Senhor mesmo, o Senhor Jesus, Ele nos sustente nessa caminhada de fé. Que Deus nos abençoe mesmo. Essa é a minha oração. Amém. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Peço desculpa porque eu ainda estou saindo de uma gripe, minha voz está assim um tanto quanto difícil de se ouvir, mas a minha oração era para que nada disso atrapalhasse a comunicação do Evangelho e que o Senhor se valha dessa palavra, que é a palavra dele pregada aqui, para abençoar a sua vida e a minha também, porque eu sou duplamente responsável pelo que eu falei aqui. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, reverendo Antônio, ao pastor Tiago Lang também, amigos, todos nós somos aí jovens, né? Apesar de estarmos um pouquinho gordinhos todos nós, né? Mas estamos nessa carreira e vamos chegar lá com a graça de Deus. Obrigado, irmãos, Deus abençoe, é um prazer, um privilégio poder estar aqui e estou muito feliz de estar aqui com os irmãos mesmo. Deus os abençoe.